Estou saindo agora do trabalho. Hoje eu fiz quase 8 horas, porque eu abri 10 horas da manhã e tô saindo agora quase 6, né? É que eu fiz meia hora de intervalo também. Mas hoje foi o último dia do evento dos carros, só que eu não consegui filmar nada, né? Porque eu não consegui ir pro evento, só que eu só fiquei vendo de dentro do restaurante. E foi muito movimentado, assim. O gerente lá do restaurante estava falando que pelo volume de vendas foi maior do que do Canada Day, que era para ser tipo o dia esperado mais movimentado do ano e tal. E foi mais, porque foi sem parar. Eu fiquei só de hostess na porta. Então tem que ter um controle, assim, para não sentar as pessoas muito rápido, muitas mesas de uma vez. Porque lotou assim, de não ter mesa disponível. Só que lá, o movimento do restaurante, geralmente as pessoas não ficam enrolando muito, sabe? Elas entram, comem e pagam em mais ou menos meia hora, 40 minutos. Então a rotatividade é muito alta. Então, tipo, no que tá tendo gente esperando, tipo, eu tive que fazer uma fila de espera, marcando o telefone para ligar de volta pro pessoal para avisar que tinha mesa pronta, e ainda falando assim: ó, se eu ligar e você não atender, você vai perder, porque eu não posso ficar segurando. Tinha uma fila, assim, muita gente desse evento, e todo mundo queria sentar no pátio. E foi absurdo, desde o momento que abriu às 11h30 o almoço, aquele pátio lotou e foi sem parar, completamente lotado, 100%, até umas 4 horas da tarde, assim. E de domingo a gente não tem tanto staff, tanto funcionário trabalhando. Então foi um pouco apertado, que no Canada Day a gente tinha todo mundo e hoje não. Mas deu pra fazer, assim, todo mundo tava trabalhando super bem e por isso que foi um sucesso, mas corrido. Aí esse evento foram 3 dias, ou 4, acho que desde quinta-feira, né? Hoje é domingo, é o último dia. Aí vieram vários carros vintage, esses carros assim de modelos mais antigos e personalizados, e vieram acho que de balsa, porque muitos vieram dos Estados Unidos e de várias partes do Canadá. Acho que tem premiação, é um evento que acontece a cada 3 anos e teve premiação, assim, desfile e tal, fecharam a rua hoje. E aí foi legal, assim, deu pra ver um pouco alguns carros desfilando lá, mas não deu pra ver tudo, né? Onde eles estavam se amostrando, porque eu tava trabalhando. Deu muito movimento, assim, absurdo. Muito movimento mesmo no restaurante. Agora estou indo pra casa descansar finalmente. Que, mano, eu tô moída. Gente, eu dei 15.500 passos hoje. E tudo lá dentro do restaurante. Tudo assim, indo da porta pra dentro, da porta pra dentro. É um trecho assim de poucos passos, mas eu fiz tantas vezes. Gente, 15.000 passos é quando eu faço assim, que eu tô correndo comida, que eu tô levando pratos para as mesas. Hoje eu não tava fazendo isso, eu tava só na porta. Então é muita coisa assim, só de ficar andando dentro do restaurante. Eu andei sem parar um segundo, assim, não dava tempo de tomar uma água de ir no banheiro. Mas tá bom, deu tudo certo, foi um sucesso, todo mundo feliz. É sobre. É muito bom chegar em casa e ter a focaccia prontinha, cheiro de pão. Olha o tamanho, que gigantesca, porque foi diferente, essa fermentação passou, olha, tá parecendo mais um pão. Passou a noite inteira na geladeira fermentando e depois mais não sei quantas horas fora. Aí ela cresceu mais, né? E tá com um cheirinho aqui de pão. Mais leve. Tá bem leve mesmo, né? Nossa! Muito leve mesmo. É. Quase um algodão doce. Bem macia.
Bom, isso daí foram algumas acrobacias da Força Aérea Canadense e eles passaram muito perto daqui do prédio, tipo, em cima, assim. E foi só um showzinho de acrobacias, uma demonstração. Mais ou menos uns 9 caças, que chama Snowbirds, o nome do avião. E foi bem da hora, super sincronizado, bem legal de ver. Oi, gente, já estamos no dia seguinte, porque eu estou absolutamente sem nenhum cronograma de gravação. Hoje é minha folga, o Ítalo foi trabalhar, amanhã é minha folga também. E tava dando uma geral aqui. Botei os travesseiros ali pra respirar, tô lavando roupa de cama, lavando toalha. Essa cozinha está absolutamente um caos, mas por um bom motivo. Eu vou almoçar agora arroz integral e um curry que ele tinha feito com lentilha, batata doce, cenoura e couve-flor que tinha feito no vapor. Fiz uma limonadinha. E hoje eu inventei de fazer novamente um macarrão. Eu coloquei papel alumínio aqui nessa assadeira. Aí eu fiz uma fileira assim com cogumelo, que eu tinha temperado com sal, pimenta e azeite. E aqui no meio eu coloquei couve-flor, com talo e folha mesmo, e por cima eu coloquei um pimentão vermelho, e aí eu tinha temperado também num bowl, assim, fiquei mexendo com... Aí eu coloquei sal, pimenta, azeite, páprica, esqueci de pôr alho em pó e não tinha levedura nutricional, mas aí eu assei isso daqui por meia hora, enquanto isso eu fui cozinhando o macarrão, e quando terminou de assar e ficou uma belezinha, eu simplesmente transferi esses legumes pra cá, e veja só... Que beleza, tá um cheiro muito bom. Pus orégano também. E esse aqui é o macarrãozinho que a gente vai jantar. E também deixar aqui gelando no freezer. Mais uma invenção de última hora. Fiz uma saladinha de quinoa. Que eu tinha só um restinho, assim, menos de uma xícara de quinoa crua. Aí eu cozinhei, né? Lavei e cozinhei a quinoa, que é a tricolor, né? Aí eu piquei também um pimentão vermelho em cubinho e coloquei umas misturebas aí, coloquei salsão, tomate, azeitona e o molho eu fiz de tahine com limão siciliano, dill, maple, mostarda de Dijon, sal, pimenta, azeite. Pronto, isso aqui é meu almoço. Já tô muito atenta nessas placas de trânsito, porque eu fiquei estudando desde ontem. Na verdade, ó, já tem mês que eu tô tentando terminar um livrinho de 150 páginas para fazer o teste teórico. Só que como a gente chegou aqui e tipo, eu poderia usar a minha CNH do Brasil por 90 dias após a data de chegada, usar aqui em BC, tipo, eu teria esse tempo também para aplicar para carteira de motorista daqui da província, porque passado esses 90 dias seria muito mais burocrático tirar a carteira daqui. Eu teria que aplicar primeiro para learners, depois passar para novice e ficar 2 anos com experiência dirigindo com ela para poder aí então tirar a driver's license daqui, pelo que eu tava lendo no livro agora, né? Então, se eu aplicar agora, antes desses 90 dias acabarem, que vai ser agora dia 29, hoje é dia 24, aí eu poderia tomar esse atalho. Então, ó, ontem e hoje eu corri muito para estudar, fiz uns simulados online no aplicativo, agendei, tô indo lá, vou pagar e fazer esse teste. São 50 questões, tem que acertar 80%. E aí depois acho que precisa fazer umas aulinhas práticas. Tava escrito no livro que eram 60 horas de aulas práticas com um instrutor qualificado, para daí depois aplicar para fazer o road test. Mas vamos ver. Gente, adivinha quem que passou no Knowledge Test com 93% de acerto? Sim, fui eu, sou uma ótima condutora. 93%, hein? Foram 50 questões. Só que agora eu tô muito apertada no tempo, porque eu só tenho até terça-feira, eu só tenho 4 dias, ela falou, pra conseguir marcar um road test e passar, porque senão eu vou ter que render a minha CNH, vai ficar lá com eles. Enquanto isso, eles me dão uma
carteira de motorista aqui de aprendiz, que chama Learners. E aí eu só vou poder dirigir na presença de um condutor que é supervisor, né? E é mais limitada, tal, para fazer o road test tem que ter bastante experiência que eles requerem, porque eles enxergam você como um aprendiz mesmo. Então, se eu quiser já agendar e fazer o road test agora, eu só tenho 4 dias, porque eu não consegui ver isso antes. Até falei isso pra mulher, falei, nossa, agora eu tô muito apertada. Aí ela vai ser um milagre se você conseguir um agendamento, porque agora no verão tem muita demanda. Você pode ir lá no escritório, só que você vai ficar plantado o dia inteiro esperando sair uma desistência, um no-show que acontece. Mas você vai ter que ficar lá esperando. Eu falei, eu vou trabalhar. Estão tocando a flautinha escocesa lá. Eu vou trabalhar esse fim de semana, vou trabalhar segunda, terça. Como é que eu vou conciliar tudo isso? Ela ficou com dó de mim e falou, eu sei, a gente tem que trabalhar para sobreviver, né? Pagar as contas e não dá tempo de fazer as outras coisas. Eu sei, mulher, eu odeio ser adulta, é muito difícil. Tudo em cima da hora, assim, né? Enquanto trabalha. Olha, isso aí vai ser da vontade de Deus mesmo. Se ele quiser que eu tire a carteira para ir passear, para eu e o Ítalo pegar um carro e ir lá nas Rocky Mountains, ele vai fazer acontecer. Se não, paciência, porque senão eu não vou ficar com muito saco de ficar com Learner's License, não. Vai ficar aí mais 2 anos sem carro e é sobre. Gente, updates, que muitas coisas aconteceram nesse tempo que eu fiz o teste. Então, eu terminei de estudar o livrinho, né? Cadê meu livrinho? Assim que a gente chegou, eu fui lá, a gente foi no ICBC pra tirar a identidade daqui, o RG, que nem eu tinha mostrado num dos vlogs de rotina, que a gente foi solicitar lá a BC-ID por $35, é o documento que a gente usa para mostrar a identidade daqui de BC. E a moça me deu esse livro aqui, que tem também no formato PDF, que daria para eu ter baixado e estudado desde o Brasil, mas eu não fiz isso, eu devia ter feito, porque é um livro de 170 páginas, com regras de trânsito, placas, tudo com relação à segurança, interseção, tem imagens. E aí eu comecei a ler desde aquela época, só que aí com a rotina e com o trabalho eu desandei, parei de ler. Aí eu falei, gente, vai vencer meus 90 dias na próxima terça, eu só tenho 4 dias para passar nessa prova e agendar o road test se tiver disponível. Aí eu li 50 páginas ontem, 50 páginas hoje, terminei o livro. Aí eu fiz uns simulados no app, isso eu também não tenho certeza se dá pra fazer desde o Brasil, porque eu tinha visto o canal de um vendedor de carros de Vancouver brasileiro dando essa dica pra baixar o app e fazer os simulados desde o Brasil. Só que eu não sei se por conta da região ele ia bloquear o download da App Store. Então eu nem cheguei a tentar, não tinha estudado lá mesmo. Aí eu baixei o aplicativo aqui, fiz o simulado umas 6 vezes, porque ele faz umas questões aleatórias, aí são 25 perguntas de alternativa e você tem que acertar 80%, só que nesse mock test são 25 e no teste lá, para minha categoria eram 50 e tinha que acertar também 80%. Aí eu fui lá no ICBC, nem tinha almoçado, eu peguei, comecei a passar nos mock test, vi que tava dando certo, eu falei, bora, vou agora mesmo, senão não vai dar tempo. Aí eu agendei, vi que tinha agendamento para dali 2 horas, fui, passei com 93%, só que eu saí de lá e as mulheres falaram, só que você, agora o grande desafio vai ser conseguir agendamento pro road test, né, pro teste prático, porque só tem para dezembro, tá com muita alta demanda agora, só se você der sorte com uma desistência. Eu cheguei em casa, abri o site e tinha lá para amanhã às 9h20. Amanhã eu trabalho, mas só 2 da tarde, eu não vou abrir. Aí tinha lá para as 9h20, eu peguei e agendei sem saber o que eu tava fazendo, porque eu falei, gente, eu nunca nem dirigi nesse país, né? Tá nas mãos de Deus mesmo.
Aí eu peguei e agendei só que aí eu pensei, nossa, como que eu vou até lá? Porque é 20 minutos de carro. E aí eu liguei lá perguntando, vocês disponibilizam carro para alugar? Aí ela, não, você tem que trazer o seu. Eu falei, eu não tenho carro. Aí ela disse, então você tem que pedir para algum amigo familiar. Eu falei, eu também não tenho isso, um amigo familiar aqui que tenha carro. Então você tem que alugar. Aí eu comecei a pesquisar em sites de locadoras e eles só alugam para um período de dia inteiro que tava muito caro. Aí eu tô num grupo de brasileiros do WhatsApp que tinha já um instrutor, que foi inclusive o instrutor que a Mel, a minha amiga do trabalho, fez aula e alugou o carro dele para fazer o exame. E isso assim, gente, literalmente 5 horas da tarde, tipo 5h10 eu mandei mensagem para ele perguntando se ele tinha alguma disponibilidade para hoje para fazer uma aula, porque eu agendei meu teste para amanhã. Aí ele tipo, mas tá muito em cima, você precisa de pelo menos mais de uma aula. Eu falei, eu sei, mas é que eu agendei porque é o que tinha, senão o próximo agendamento era só para dezembro. Ele não sentiu muita firmeza assim, porque ele perguntou, você já dirigiu aqui no Canadá? Eu falei, não, porque nesse período de 90 dias eu poderia ter pego a minha CNH do Brasil e ter alugado um carro para dirigir aqui. Só que como o meu trabalho é aqui em Downtown e a gente mora em Downtown, eu nunca precisei alugar um carro. E aí eu falei, não, eu nunca dirigi nesse país. Aí ele me fez umas perguntas assim sobre trânsito e eu respondi pra ele na lata. Daí ele falou, vou chegar em 10 minutos. Aí fiz 1h30 de aula com ele. Muito valiosas as dicas que ele me deu sobre o comportamento do examinador amanhã e coisas que eu preciso prestar muita atenção. Mas ele me elogiou, falou que eu sou uma boa condutora, que eu tenho uma bagagem assim de direção muito boa que eu trouxe do Brasil e que eu já tô no esquema assim para passar, só realmente precisa prestar muita atenção em alguns detalhes, né, de ficar muito atenta com placas, velocidade, fazer o shoulder check, né, que é ficar olhando por cima do ombro para trás para ver os carros atrás, né, o tempo todo. E ele, inclusive, falou, você pode alugar o meu carro amanhã de manhã, então você encontra minha mulher lá no local do road test, você pode ficar 1 hora rodando com ele para praticar, fazer praticar umas balizas, umas estacionadas, fazer highway, que também pega isso no teste prático. E acho que é cerca de meia hora de exame. E seja o que Deus quiser, mano. Nossa. Se Deus quiser, eu vou passar, tá? É $50 o exame. Aí ainda tem que pagar o aluguel dele, né? E a aula dele. Mas foi bom pegar o carro e voltar a sentir. Fui bem, não tava nervosa. Eu acho que vai dar bom. Eu só realmente não posso esquecer, assim. Aqui tem umas regras muito diferentes. Que aqui nos Estados Unidos, quando o sinal tá vermelho, você pode virar, tipo, pra outra rua na interseção, só que o pedestre e ciclista sempre tem a preferência, então se eles estiverem caminhando pra atravessar, você tem que estar parado e esperar eles passarem, e você não pode, tipo, esperar parado com o volante já ali engatado e tipo em cima do pedestre. Não, você tem que estar parado no semáforo mesmo, indicando com a seta que você tem intenção de virar, só que você não pode nem deixar o volante virado para a direita, para a direção que você está indo, porque se um carro bater atrás de você, o seu carro vai colidir na direção que as rodas estão e vai acabar batendo nos outros carros. Então, se você quer virar no vermelho, no vermelho, no farol, para a direita, e tiver com a roda já engatada, o examinador te reprova, ele disse, né? Então tinha esses detalhes que eu não sabia. Mas sim, você pode virar, mesmo estando no vermelho, coisa que no Brasil não acontece, a gente não tem isso. Tá vermelho, você tem que ficar ali parado e pronto. Mas aqui e nos Estados Unidos você pode sim virar no vermelho, sempre respeitando o pedestre. Lógico que já teve vezes que eu, como pedestre, tive que dar preferência pro carro, porque ele já tava embicando em mim, querendo virar. Mas aqui a maioria das pessoas sim respeita e deixa você passar antes, te dar preferência, mesmo que tipo o farol tá quase para fechar e a pessoa ainda tem uma fila de carro atrás que não conseguiu passar porque tinha 1 milhão de pedestres para atravessar, sabe? Aqui é bem diferente as regras.
Mas vamos com um pensamento positivo. Foi tudo de última hora. Tipo, eu terminei de estudar hoje, eu falei, vou lá fazer o teste. Aí eu passei, eu falei, acho que então eu vou fazer o road test. Então, fiz a aula agora de emergência, assim, nossa, graças a Deus ele tinha disponibilidade. Esse homem salvou minha vida, porque agora eu vou mais confiante pra prova amanhã. E aí, se eu passar, eu falo, se eu não passar, eu também falo, mas eu acho que vai dar sim, gente. Tomara, viu? Quero muito passar. Que aí dá pra alugar carro e ir pra uns lugares mais longe, né? Pegar um carro pro dia inteiro, fazer uma trilha, ir ali passear. Vamos ver, né? O início de um sonho. E, inclusive, agora, no pouco tempo de descanso que me resta dessa folga, eu fui descansar? Não, eu fui inventar de fazer uma receita. Ó, já são 9, 8 da noite, já o Ítalo chega do trabalho e ele vai ser surpreendido com uma das nossas receitas preferidas, que é um enroladinho de repolho. Não gravei porque eu fiz às pressas, eu tô aqui faz 1 hora fazendo já, mas bem simples a receita, super saborosa. Eu falei repolho, mas na verdade é a selga, né, a selga chinesa. Tô fervendo aqui as últimas folhas. Primeiro eu selei o tofu, eu cortei em cubinhos, assim. Selei dos dois lados, coloquei sal. Aí eu tinha deixado de manhã de molho shiitake seco, que é esse daqui que vem seco no pacote, né? Deixei de molho com alga, wakame, deixei junto para dar mais sabor. Reservei o caldo do shiitake. Aí depois que eu fritei o tofu, eu fritei um pouquinho a cenoura, enchi a panela de água e deixei cozinhar até ela ficar molinha. Tirei a cenoura e comecei a refogar 2 folhas de repolho, a selga por vez. Aí eu coloco ela assim aberta num prato e coloco tofu, shiitake, cenoura, alga e fecho e enrola assim, entendeu? Aí eu vou pôr isso aqui de volta na panela com o molho, que é o caldo do shiitake. Daí aqui tem alho e gengibre que eu piquei bem picadinho. Coloquei miso branco que eu comprei hoje na loja chinesa. Gochujang, shoyu e mirim. Aí eu piquei um pouquinho de cebolinha pra pôr por cima também. Óleo de gergelim. Entenderam a receita? Muito gostoso, tá? Um pouquinho só trabalhosa, mas descansar pra quê, né? Se eu posso fazer uma receita gostosa pra dormir feliz. E depois tem a louça pra lavar, né? Mas isso aí são detalhes, gente. Detalhes. Tem que cozinhar mesmo, zero arrependimentos. Olha isso daqui, gente. Nem se eu tivesse calculado teria dado tão certo. Fiz totalmente no olho essa receita. Agora eu vou botar o molhinho aqui por cima. Só pra dar uma cozidinha nesse alho, pra não ficar muito ardido. Porque como tem o miso, nem é bom ficar fervendo muito, né? E isso seria ideal pra comer em cima de um gohan recém-feito, quentinho, bem úmido. Mas lá na lojinha dos chineses estava caro, eu não tive coragem de comprar. Era um saco de 1 quilo de arroz japonês, né, o gohan, tava R$19,90. Aí eu acabei passando, porque é caro, né, 1 quilo. Não, era 2 quilos, era um saco de 2 quilos. E não tinha menor. Aí, se tivesse menor, acho que até pagaria, sabe? Mas não tive coragem, não. Porque isso daí, ó, ia sumir na nossa frente. Gohan, a gente ia... Nossa, minha mãe faz todo dia na casa dela. Meus pais só comem Gohan, né? Eles não comem nenhum outro tipo de arroz. É só lavar, botar no fogo e pronto, com água. Não precisa refogar cebola, nada. Então, eles só comem aquele. Então, quando a gente tava lá com eles, a gente comia bastante. Então, se a gente tivesse comprado, nossa, não ia durar 2 dias. Ainda mais fresquinho, assim, recém-feito com essa receita. Aí já joguei um óleo de gergelim por cima. Agora só... Nossa, que Masterchef. Amor, você tem uma esposa Masterchef? Sim. Olha, nossa, lindo. Nossa, tá bonito, amor. Tá bonito. É, olha.
Bom dia, gente. Hoje está um belíssimo dia para se passar no road test. Tivemos que acordar 6 horas. 6 horas para tomar café, tomar banho, se aprontar. Aí a gente vai de ônibus até lá o ICBC, que é o local do teste, que a mulher do instrutor vai levar o carro deles para lá e vão me alugar o carro para poder fazer o teste, porque senão eu teria que alugar, e ele disse que ia ficar muito em cima com locadora e mais caro também se eles tivessem disponibilidade. Então, graças a Deus, eles vão disponibilizar o carro deles para eu poder usar. E aí, vamos ver, né? 9 horas o teste, deve demorar aí uns 25 minutos. Vamos ver se estou preparada, se eu vou sair 10 horas da manhã de lá, habilitadíssima. Tomara. A gente tava na direção errada. Ah, mano, passou o ônibus aqui, passou os dois ao mesmo tempo. E quando eu vi ele vindo aquele lado, tava escrito downtown. Eu falei, pô, a gente já tá em downtown, então é outro lado. Daí ele passou. Mas vai chegar a hora ainda. Mas é muito estresse, Você tá sabe? quase chorando. É, porque é muito estresse isso. Tipo, a pessoa não saber o básico. Tipo, acho que na geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles não dependiam assim de celular. A gente tem o celular e ainda não sabe se locomover. Eles viam no mapa, mano, um pedaço de papel e saíam andando pelos lugares que eles não conheciam. Aí a gente é muito Nutella e não consegue se virar, mano. Não sabe o básico, a direção do ônibus. Isso sempre acontece. Você não perdeu porque você quis. É muito frustrante isso, não saber a direção do ônibus. Eu não recomendo. Mas você só perdeu um ônibus, mais nada. Mas já tô estressada pra fazer meu exame. Então desestressa. Reprovei. Não passei, não foi dessa vez. Ela falou que foi por muito pouco, que é difícil mesmo. Mas eu passei por uma zona de playground, não vi a placa, passei a mais de 30 por hora, não pode. Ela disse que minhas curvas são muito abertas, teria que ser mais fechado. E ela disse também que era uma coisa assim, não é tão grave, né? Nada disso. O mais grave foi a velocidade, mas ela disse assim que quando ela dava um comando pra eu virar depois do farol, eu já dava seta na hora, e não pode, né? Teria que dar seta tipo mais na hora de virar mesmo, mais próximo de fazer a manobra. E daí foi isso. Teve uma hora que peguei highway, peguei rodovia, e tem uma zona de convergência, né? Que você já tem que estar acelerado assim, começar no 60, porque você saiu da cidade a 40, 50, e você já tem que começar na zona de convergência a 60 para entrar na highway a 80. Você não pode entrar abaixo de 80. Eu entrei a 80, só que na zona de convergência ela falou que eu ainda não tava na velocidade, tipo, que já tinha que estar entre 60 e 70, e eu tava 50 no começo. E daí por isso ela me reprovou. Aí eu tive que render minha carteira do Brasil, minha CNH ficou lá com eles, né? Eu nunca mais vou ver ela. E aí ela me deu a Learners, que daí é mais restrita, eu só posso dirigir na presença de um supervisor. Aí eu tenho que esperar 2 semanas para refazer o road test. E isso se tiver disponibilidade, né? Porque só tá tendo pra dezembro, mas daqui a 2 semanas tem que ver se vai estar aberta a vaga, tipo, pro dia seguinte, quando tem desistência. Mas daí não foi dessa vez, não. Não passei. Ó, a gaivota, o tamanho de uma galinha. Nossa, pesa uns 8 quilos a bicha. Gente, é uma galinha. Nossa, muito grande, a maior que eu já vi. Tá tranquilinha. Acabei de chegar em casa do trabalho. Hoje foi um dia de derrotas. Eu ainda tô bem baqueada por conta de não ter passado no exame lá. No exame prático, eu realmente queria ter passado de primeira.
fiquei meio desanimada porque tem que pagar de novo as taxas, né? E é um pouco caro, então acho que se eu não passar na próxima vez, daqui a 14 dias, eu não vou ficar mais tentando porque vai ficando muito caro, né? E aí a gente tá bem apertado agora. Enfim, hoje eu fui ajudar o Bruno lá no outro restaurante, aí eu fiz 2 horas, daí eu fui pro restaurante que eu normalmente trabalho e tava muito vazio, eu só fiz 3 horas e meia. Fui cortada super cedo. Aí na volta, nossa, tava morrendo de fome. Aí eu passei no Subway, porque tá sem janta aqui, né? E eu peguei um Subway, o menorzinho, né? Que é o pão menor daqui, ele é 6 inches, eu acho, 6 inches. Daí eu peguei o menor no pão multigrão com veg patty, que é um hamburguinho de vegetais, de legumes e grão de bico, e os recheinhos molinhos veganos que eu tava vendo na tabela, e foi R$6,90. Olha, ele é uma refeição pra mim isso daqui, porque o maior, que é o dobro do tamanho pão, eu não aguentaria comer, isso aqui me enche muito. E foi R$6,90 só, é bom o preço, porque eu tava vendo no aplicativo do Odd Burger, tem um lanche lá de frango, frango frito, né? Frango empanado com molho e salada. E é $10, sabe? É o mais barato. E aí só vai aumentando. Tem lanche de R$13,50. Os combos dá $18. Então é muito caro. Isso daqui por R$6,90 eu acho que super vale a pena. Tá parecendo um conto de fada. A Branca de Neve vai aparecer aqui com 7 anões.